Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É uma pergunta relevante que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses sentimentos no mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado cripto. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de forma sincronizada. E hoje é exatamente o que eu quero estar tratando com vocês aqui. Eu vou estar analisando o sentimento do mercado em relação ao Bitcoin e as suas probabilidades e tentar responder a pergunta que todo mundo quer saber. Estamos em uma retração para ter novas tomadas de alta? Ou, de fato, estamos entrando em um bear market e todas essas nossas altas nos últimos meses estão sendo anuladas nesse exato momento? Então é isso que eu vou estar tratando com vocês aqui. Então, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise, que hoje vai ser uma análise rápida. Eu quero começar com vocês aqui. Vou começar com o sentimento do mercado. Quero começar com o sentimento do mercado, que eu acredito que não mudou muito, ao meu ver. Para mim, o sentimento não está legal. Eu pego no diário aqui, eu consigo notar que após a última queda, 10 de outubro, o preço permaneceu em queda, tentou até uma retomada, mas ele acabou devolvendo toda a retomada que estava tendo. Então, ele devolveu todo o movimento que ele tentou eh, se recuperar e vem devolvendo, e o Open Interest tem subido. Então, isso mostra que, embora esteja entrando capital no mercado, embora esteja entrando um dinheiro novo, que é o que representa o Open Interest em termos termos mais simplistas, basicamente mostra que as pessoas não estão interessadas na alta do preço. Sem tentar explicar com termos técnicos mais elevados, mas de uma maneira mais clara, basicamente, quando temos o Open Interest subindo e o preço caindo, mostra que a queda pode ser um pouco maior do que nós esperamos. Então, enquanto o Open Interest não cair junto com a queda, ou, de repente, um movimento que o preço volte a subir, com o Open Interest caindo, que representaria um short squeeze, eu não consigo acreditar nesse momento que essa queda está encerrada e tende a oferecer quedas mais significativas se esse gráfico continuar assim. Os longs e shorts, tem muito mais long do que shorts, tem pelo menos 3 longs para cada short, então isso também é horrível para o preço, é horrível para a manutenção do preço de alta, a manutenção da tendência. Então isso está bem ruim mesmo, e eu, ao meu ver, os indicadores de sentimentos não estão legal, e eu já tenho dito há algum tempo aqui no canal. Eu noto que o RSI no diário está começando a ficar extremo, então isso eu, particularmente pela estratégia que eu sigo de investimento, a grande maioria das vezes que o RSI entra em sobrevenda é uma região de oportunidade de compra, né, que desde que seja uma compra parcelada para tentar um bottom fish, uma pesca no fundo, porque na maioria das vezes quando o RSI no diário entra em sobrevenda é porque estamos encontrando uma base de preço no gráfico mensal, que vai ser a segunda parte do vídeo. Eu vou estar falando sobre os gráficos no mensal. Trazendo aqui a análise de sentimento ainda, se falando da análise de sentimento, tem o indicador TRDR que eu acompanho, que eu tenho dito já há algum tempo também que está muito ruim, que as sardinhas, as ordens que representam até 1K, essa região superior, elas estão comprando e as ordens acima de 100K estão vendendo. Então nós sabemos que para a manutenção da alta, para uma alta significativa no preço, precisamos ver urgentemente as pessoas, né? Talvez esses novos compradores, esse pessoal que chegando agora no mercado, essas pequenas ordens ficarem mais alarmantes, mais em pânico, vendendo as posições ou sendo liquidadas à força, e uma retomada do preço das grandes instituições, que essas ordens acima de 1K é o que de fato representa, que impulsiona o movimento. Então, em outras palavras, nós temos as grandes instituições, né, os grandes players, as grandes ordens sendo executadas de venda e as pequenas ordens sendo executadas de compra. Então, isso já nos dá um insight mais negativo para a retomada do preço. Então, esses dois indicadores, para mim, estão péssimos e eu já tenho dito isso há alguns dias. Porém, o CoinAlyze, ele me mostra que nós já tivemos uma região de liquidez extrema na parte de baixo. Nota-se que praticamente a região de baixo do preço, até a casa dos 90 mil, já foi varrida, foi um evento de liquidação em massa. E se o preço voltasse para as regiões de 90 mil dólares, liquidaria aí aproximadamente 451 milhões em dólares. Porém, aqui, se o preço voltar a subir, você não precisa nem de ser muito longe. Se na casa dos 106 mil dólares, já teria uma liquidação em massa aí de pelo menos 2,77 bilhões. E se, obviamente, subir mais, teria muito mais liquidação ainda. Então, essa ferramenta do Coinalyze eu acompanho, eu gosto, e eu consigo aqui ver que, de fato, podemos estar na iminência de um short squeeze, né? E aqui mostra as questões, as posições em alavancagem até 100 vezes. Então, nessas regiões aqui, já dos 98 mil, próximo da casa dos 100 mil dólares, já mostra que já tem uma grande quantidade de pessoas alavancada em até 100 vezes. Então, podemos sim estar diante de um movimento que esteja prestes a acontecer, conhecido como o short squeeze. Então,
No entanto, sinceramente, o preço, a força compradora não está apresentando força nesse exato momento. Eh, eu estou também analisando aqui, que eu consigo notar o Fear and Greed, ele é o índice de medo e ganância do mercado, ele está hoje já no seu segundo dia como o pânico extremo em níveis aqui muito baixos, nível 10 é o segundo dia nesse nível, e quando nós analisamos, estamos praticamente nas regiões de maior pânico do ano, já estamos no fundo praticamente, a última vez que isso aconteceu foi lá em 27 de fevereiro desse ano, e depois disso tivemos bons movimentos de valorização. No entanto, nós não podemos somente analisar essa ferramenta, precisa de um conjunto de fatores. E, embora essa ferramenta, na maioria das vezes, ela representa boas oportunidades de compra, não quer dizer que não terá mais queda. Eu acredito que estamos na iminência, sim, de short squeeze, porém, eu acredito que estamos na iminência de uma retomada do preço, que seja um topo descendente, que seja um repique. No entanto, não quer dizer que isso vai acontecer agora, não quer dizer que o preço não tem mais espaço para queda. E exatamente isso que eu consigo enxergar aqui no gráfico do Bitcoin no semanal. Eu vou começar pelo mensal, que eu acho que tem pontos importantes. O Bitcoin no mensal, ele ainda está num padrão de alta. Embora esse mês está sendo péssimo, está tendo uma queda muito significativa, ele ainda está no padrão de alta. E ele está numa região de retração de ouro de Fibonacci, a 0,618. Essa vela está muito ruim para o mensal, embora tenhamos ainda 14 dias pela frente, é uma vela ruim. E, no entanto, estamos nessa região da retração de ouro de Fibonacci, onde o preço, onde os touros tendem a voltar ao mercado com força para tentar trazer novos movimentos de alta, onde seria a melhor relação de risco-retorno de uma correção do mensal. No entanto, não é o que estava aparecendo nesse momento, o preço continua caindo com boa parte dos indicadores de sentimentos ruins e, ao meu ver, quanto mais tempo ele se aproxima dessa cunha ascendente, que eu tenho já dito há alguns vídeos meus, quem está me acompanhando sabe, e aqui eu deixo um recado, se você não me acompanha nas redes sociais, eu posso analisar diariamente, frequentemente eu estou analisando o mercado e eu tenho certeza que vai servir de bons insights para vocês e vai ajudar em momentos críticos como esse. Me siga lá nas redes sociais, monetize seu dinheiro, underline, no Instagram, e no TikTok é monetize seu dinheiro, e se você não me segue ainda, me segue aqui também, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe as suas críticas e dúvidas aqui nos comentários para a gente trocar informações, que eu tenho certeza que vai ser de muito valor para vocês, que eu trago um conteúdo aqui rico em informação. Legal? Então já deixa um like e dá uma força pro canal, o canal está começando agora e eu preciso muito de vocês, e eu tenho certeza que esse canal vai alcançar milhões de pessoas e vocês vão poder dizer que faz parte dessa história que está comigo aqui desde o início, beleza? Vamos lá. Aqui, para dar continuidade, eu consigo analisar que estamos em um ponto crítico no mensal, porque, sinceramente, se ele não tiver força para segurar nessas regiões, se ele não tiver força para segurar nas regiões que está perdendo nesse exato momento, ao meu ver, ele precisaria pelo menos de ficar nas regiões aqui dos $94.000 acima, para, de fato, se configurar ainda que está num padrão de alta e que estamos em apenas uma retração do mensal. Porém, se começar a perder essas regiões 94, ao meu ver, e segundo a análise, analisando a Fibonacci, ele invalida todo esse movimento de alta e nós começamos a entrar na maior probabilidade de ter um fundo para se formar um topo descendente e ter mais quedas. Isso seria o que a análise padrão culta diz sobre as retrações em Fibonacci. Então, é esse exato momento em que o preço precisa de demonstrar força o quanto antes, porque ao meu ver, está em risco, está em xeque toda essa tendência de alta dos últimos meses. E existe também essa cunha que tem seguido desde o início de 2023. Essa cunha ela tem servido como suporte, várias vezes tem tocado e o preço tem demonstrado força, mas eu já havia dito em outros vídeos meus que quanto mais ele se aproximava dessa cunha, para mim eu via um risco maior, porque é, é nítido que o preço já não está com a mesma força como estava tendo. Aqui foi um movimento um pouco menor, e aqui ainda um pouco menor, então mostra que o preço já está começando a perder a força em relação o gás que está tendo desde o final aqui de 2023, do início de 2023. Então isso aqui é muito ruim para a retomada do preço, para a manutenção dessa alta. Então, quanto mais ele se aproxima dessa cunha, eu vejo a maior probabilidade de ele perdê-la e sim encontrar, descer até as regiões dos $74.000, ou quem sabe, né, na região de $70.000, que seria o último topo histórico aí praticamente. E isso seria bem ruim para o Bitcoin, seria o que praticamente invalidaria toda essa tendência e nós entraríamos num bear market. E, de fato,
a forma que o semanal está fechando, ele está muito ruim, ele está perdendo o fundo mais importante, ao meu ver, que era na casa ali dos $99.000. Ao meu ver, o fundo dos $102.000 após o Twitter do Trump, da guerra comercial, já foi um fundo importante e me mostrou que o preço não estava saudável, porque quando começou a perder essas regiões dos $102.000, já me dava um insight que talvez, esse fundo não estava sendo tão significativo, mesmo tendo milhares e milhares de pessoas sendo liquidadas, e foi o que aconteceu, foi um evento de liquidação em massa na história do Bitcoin, o maior evento, e ao meu ver era para ser um fundo mais significativo, e não segurou nessas regiões. E eu já havia dito que se não segurasse essas regiões, eu via a grande probabilidade de que não segurasse também nesses fundos 99, e é o que de fato está acontecendo hoje. Estamos fechando a semana, hoje às 21 horas vai fechar a semana, e tudo indica que de fato perdemos esse fundo. Seria interessante que ele tivesse uma força compradora, quem sabe nessas últimas horas, para pelo menos defender essa última região desse fundo dos $99.000, que foi o último fundo, o último de correção do semanal, mas o que indica é que não vai ter força para segurar essas regiões, então estamos confirmando que de fato o pivô de baixa também no semanal. E, ao meu ver, um evento que é ainda tão crítico quanto é esse pivô de baixa abaixo das médias de 200 período. Para quem me acompanha sabe que eu estou falando há alguns dias que um pivô de baixa abaixo das médias de 200 períodos é muito ruim para a manutenção da alta do Bitcoin, para a manutenção do bull market. Todas as vezes que o preço perdeu essas regiões de 200 período, ele não se confirmou um pivô de baixa tão significativo como está confirmando agora. Ele fez um pivô de baixa no último na última sexta-feira. Era a região mais importante, era a região dos $98.000, e ele fechou o diário na casa dos 95 praticamente. Então, isso de fato confirma um pivô de baixa justamente abaixo das médias de 200 períodos. Isso aqui é um típico pivô de baixa, e isso tende a oferecer muito mais queda para o preço se não houver uma força compradora o quanto antes. E alinhando isso a essa cunha ascendente, que nós sabemos que tem a maior probabilidade de romper para baixo, é nítido que estamos em um momento crítico e o preço está, sim, ao meu ver, em um patamar de risco que está oferecendo um risco significativo a toda essa tendência de alta que nós estamos seguindo. O preço não consegue ultrapassar as médias dos 200 períodos no 4 horas já há alguns dias, e a primeira força que o preço precisaria de demonstrar, a primeira região que me mostraria em que o preço está começando a ficar saudável novamente e poderíamos começar a acreditar numa retomada, seria pelo menos uma hora ter força para fechar acima das médias dos 200 período, em consequência, posterior no 4 horas, e, obviamente, no diário. E isso não está acontecendo, está muito ruim, e nem mesmo uma hora está conseguindo ter essa retomada. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu consigo eu já estou posicionado no Bitcoin, eu fracionei as minhas ordens até as regiões dos 90K, e quem está me acompanhando nas redes sociais também sabe disso. Eu já havia dito que eu gostaria de entrar no movimento novamente em 2 ocasiões, ou um pivô de alta acima das médias de 200 período, ou um pivô de alta aqui acima, ou um pivô de baixa abaixo das médias de 200 período, onde eu ia fazendo ordens fracionadas, tentando fazer uma pesca do fundo do movimento, tentar captar um bottom fishing desse movimento de queda mais agressivo, de mais pânico no mercado, e é exatamente o que eu estou fazendo. Eu fracionei minhas ordens desde os 97K até a casa dos 90K, caso o preço chegue nessas regiões, para tentar alinhar um sobrevenda no diário. Estamos bem próximo do sobrevenda, segundo a ferramenta do RSI Levels, nós já estamos adentrando no sobrevenda. Então, a casa até dos 90K, eu tenho para mim que o RSI já estaria num nível extremo, e é onde eu gostaria de estar fazendo algumas compras na tentativa de um bottom fishing, mesmo sabendo que existe uma grande probabilidade de toda essa alta ser anulada, porque estamos perdendo as regiões mais importantes de Fibonacci, estamos próximo daquela cunha ascendente que tende a romper para baixo, como eu mostrei no gráfico anterior, mesmo mostrando que estamos em um pivô de baixa, abaixo das médias de 200 períodos, mesmo sabendo de todo esse movimento que é bearish, eu gosto de estar me expondo nesses momentos em que a grande maioria das pessoas estão em pânico, estão vendendo. Mas isso é a minha estratégia de venda ou de negócio, é a minha estratégia de compra. E eu basicamente tenho caixa para isso porque eu pude fazer algumas realizações. Eu não vou mentir, não vou falar que eu fiz realizações de 126 no topo histórico, mas eu consegui fazer realizações de 112, 110, 106, e a última realização foi na casa dos $100.000, para ter caixa o suficiente para uma tentativa de um bottom fishing nesse exato momento. E se você não fez isso, infelizmente foi um erro, porque
é exatamente nos momentos de pânicos que você tem que ter dinheiro para comprar, e nos momentos de extrema euforia que as pessoas estiverem dizendo que o Bitcoin vai a $200.000, você tem que estar vendendo, fazendo caixa, e essa é a estratégia que eu sigo. E se você achou interessante, se você se identificou, me siga para mais análise como essa, me siga para ter mais insights como esse, eu tenho certeza que vai somar muito nos seus investimentos. Eu opero no mercado há mais de 5 anos, eu já sou investidor há pelo menos uns 10 anos, e eu opero no mercado de cripto há uns 5 anos, e eu tive excelentes resultados no longo dos anos, eu consegui multiplicar o meu capital em mais de 5 vezes, simplesmente focando no longo prazo em estratégias simples como essas que eu estou passando aqui para vocês. E se vocês não estão entendendo, eu peço que deixe as suas dúvidas nos comentários e peço que eu possa gravar um vídeo explicando cada indicador que eu sigo, que eu opero, que eles realmente são, assim, excelentes. É só o price action não é o suficiente. É necessário a análise de sentimento do mercado para você conseguir detectar certos movimentos em que o pânico vai estar instaurado, a ganância vai estar instaurada e você vai conseguir tomar as decisões muito mais assertivas. Então, basicamente é isso o que eu queria estar passando para vocês. Eu vou concluir aqui em algumas notícias, em alguns indicadores que também são relevantes, que eu acho que é legal estar acompanhando, mas para resumir, basicamente, eu consigo enxergar aqui o Polymarket realmente mostra que as pessoas estão bem pessimistas sobre a decisão do Fed, né, sobre o corte de juros, e nós sabemos que o que está girando, o grande debate no momento, ultimamente, tem sido esse corte de juros, se vai haver, se não vai mais haver. A princípio, tinha mais de 80% de chance de ter o corte, porém, após o shutdown, que praticamente deixou o Banco Central dos Estados Unidos sem informações suficientes para a tomada de decisões sobre o corte ou não de juros, isso afetou diretamente no humor, né, no pânico do mercado, e isso trouxe grandes quedas. E hoje a gente consegue ver mais 51% das pessoas, 51% das pessoas acreditando que não vai haver mais corte. E em janeiro, 59% acreditam que não haverá mais cortes e continuará ainda, né, nos padrões que estão agora. Isso, ao meu ver, é bom, porque o mercado está muito pessimista. E se de fato vir alguns dados positivos e o Fed optar por cortar, isso vai trazer um movimento de extremo FOMO ao mercado, e as pessoas vão voltar com muita força para o mercado, e eu acredito sim que o preço pode se valorizar de uma forma muito rápida. No entanto, se de fato continuar com poucas informações e o Jerome Powell decidir em não cortar juros em dezembro, eu acredito que essas regiões que estamos provavelmente não vão segurar, e todas essas pessoas que ainda temos ali, pelo menos 50% acreditando que haverá corte, eles também vão ficar negativos, e quando eles ficarem negativos, eles também vão proteger os capitais, e quando eles começarem a proteger os seus capitais, a probabilidade dos ativos de risco é o que mais sofre, é o que mais perde valor. Eu consigo ver que as pessoas estão ficando em um pânico extremo até sobre o shutdown. Acredita-se, 32% das pessoas acreditam que vai ter outro desse até 31 de janeiro. Eu não acho que isso seja possível, mas isso mostra o quanto as pessoas estão negativas. Então, isso, ao meu ver, é um movimento, é um cenário que eu particularmente gosto de me expor. Eu tenho 50% em caixa e 50% fracionado para me expor nos movimentos que está, nesse exato momento de crise que o preço está passando, que o mercado está passando. Para finalizar, eu vi recentemente, falando em shutdown, eu vi recentemente um post que disse que o último shutdown que teve em 2019 fez o preço do Bitcoin subir muito, mais de 700%, algo assim, um valor assim absurdo. No entanto, nós temos que ser realistas também e entender que o mercado do Bitcoin em 2019 era algo bem. Digamos que em 2019 o mercado do Bitcoin ele valia aqui, que a gente consegue enxergar, 2019, aqui ó, 5 bilhões aproximadamente, no início de 2019. Hoje, o preço do Bitcoin, o mercado do Bitcoin, ele está avaliado em trilhões. Então, nós não podemos também ser amadores, não podemos ser também extremamente eh, otimistas a ponto de acreditar que o preço do Bitcoin vai se valorizar centenas de vezes, como aconteceu em 2019 ou até mesmo em 2012, que teve um shutdown também posterior, o Bitcoin se valorizou muito. Nós temos que ter essa consciência que estamos em um cenário totalmente distinto. Mas é fato que houve uma valorização posterior ao shutdown e podemos ter uma valorização significativa, mas não como uma forma tão agressiva como teve em outros cenários, porque o mercado do Bitcoin hoje é totalmente diferente. Hoje o mercado do Bitcoin vale muito mais do que valia. Então, para ter um movimento de alta, para ter um movimento explosivo como teve, precisaria de uma liquidez muito maior, muito mais liquidez ao mercado, e ao meu ver, eu não acho isso provável que aconteça, pelo menos agora.
Então, basicamente, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu tentei fazer uma análise mais rápida hoje sobre o preço do Bitcoin e sobre as suas probabilidades, as suas possibilidades. Eu, particularmente, gosto de me expor nesses momentos, mas de uma forma cautelosa, com as ordens fracionadas, tentando captar um próximo movimento de alta em que a grande maioria das pessoas estejam acreditando no fim do ciclo, eu estar me expondo de uma maneira fracionada para surfar uma possível retomada do preço, ou no mínimo um topo descendente, um topo inferior ao outro, para um bottom fishing e conseguir captar um último trade ainda a favor da tendência majoritária. Mas, basicamente, se os indicadores continuarem dessa forma, o preço continuar fechando desse jeito, nós estamos muito próximos, sim, de uma invalidação de toda essa alta e seria extremamente necessário, se vocês não estão protegidos, se vocês não estão, se vocês não realizaram lucros, não realizaram suas posições, que realizem para ter um caixa para em caso de movimentos mais extremos. E isso é importante, não somente você ter uma estratégia de compra, mas também a estratégia de venda. E o que eu foco no mercado, o que eu foco para vocês que estão assistindo o vídeo agora, o que eu peço é que vocês foquem no longo prazo. Se por algum momento você começou no mercado agora e você comprou errado, foca no longo prazo, faça um bom DCA, um preço médio, trabalhe, acumule dinheiro, vai buscando investimentos, vai buscando mais capital para fazer um bom preço médio, porque quem sabe se você continuar e você não desistir do mercado, em alguns anos você vai poder ter resultados tão significativos quanto os meus, mas é porque eu foquei no longo prazo. E quando você foca no longo prazo, você sempre vence. Se você desistir, ou se você entrar muito alavancado, acreditando que vai ficar rico da noite para o dia, infelizmente você vai fazer parte da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Se vocês gostaram, deixa nos comentários as suas dúvidas, suas críticas, sugestões, o que possam melhorar. E já dá um like aí para dar uma fortalecida no canal. Para vocês não custa nada, mas para mim me ajuda demais. Então, para vocês permanecerem até aqui, eu agradeço e a gente se vê numa próxima análise.